Sejam bem-vindos a essa aula, que nós faremos o teste com outras imagens. Eu vou somente colar essa codificação. Temos a imagem do deserto. Vamos fazer o upload das duas imagens para o ambiente. Na primeira imagem, temos a pessoa e na segunda imagem, temos a respectiva máscara. Vamos enviar as duas imagens para o Google Colab. Aqui só temos uma correção, nós não temos essa pasta chamada imagens. Vamos executar e temos a visualização das duas imagens, a imagem original e a imagem com a máscara. E perceba que o tamanho é um pouco maior do que 512 por 512. Portanto, é necessário enviar os parâmetros de altura e largura. Na sequência, vamos executar esse mesmo código para nós gerarmos a imagem somente retirando a pessoa. Ou seja, estamos enviando o prompt vazio, assim como foi feito nos outros exemplos. Perceba que nós temos um resultado diferente do que nós tínhamos antes. Foi adicionada uma forma estranha. Isso não é algo inesperado, na verdade, pois digamos que até então nós levamos sorte, entre aspas, não colocando nada nos prompts em exemplos anteriores. Isso pode acontecer de quando você envia o prompt vazio, um objeto estranho é adicionado. Para remover esse objeto da cena, devemos descrever o que é o local que nós estamos, entre aspas, consertando. Nesse caso, temos a imagem de um deserto. Vamos colocar o prompt desert e executamos novamente. Com isso, nós temos a imagem com a pessoa removida. Vamos fazer o teste com outro exemplo, ou com outro objeto, um dragão no deserto. Note que temos um dragão um pouco estranho e um detalhe interessante é que a inteligência artificial adicionou o dragão mais ao fundo, talvez porque o dragão é uma criatura com tamanho consideravelmente maior, então não saberia como encaixar naquele pequeno espaço onde estava a mulher. Nesse exemplo, nós temos esse pequeno espaço para encaixar o dragão, que é muito maior do que a mulher. Se o dragão fosse colocado nesse espaço, considerando a distância que se encontra da câmera, teria que ocupar uma região muito maior da imagem, e essa região não está marcada na máscara. Lembrando que nós marcamos na máscara o limite para a IA fazer as mudanças. Ela só pode atuar dentro da região branca. Nenhum outro objeto pode ser gerado fora da máscara. Provavelmente, foi por isso que ela adicionou mais ao fundo, já que assim, devido à perspectiva, faria sentido ele ficar menor na imagem, pois está lá no fundo e, portanto, o dragão é menor. Com isso, cabe no espaço marcado. Com isso, nós podemos perceber que é bom ter uma boa noção da escala da imagem, que seja compatível com o cenário e também com o tamanho da área fornecida na máscara. Não espere ter um resultado bom se fornecer no prompt, por exemplo, um prédio e querer que seja encaixado naquele espacinho destacado na máscara. Até porque nessa cena precisaria de uma área bem maior. Vamos agora fazer mais alguns outros testes utilizando essa mesma imagem. Eu vou somente colar essa codificação. Temos 3 prompts diferentes e também estamos configurando os parâmetros Guidance Scale e também o número de amostras por prompt. Temos a primeira imagem, o Android andando no deserto. A segunda imagem é o farol no deserto e a árvore. Podemos observar que o farol também foi colocado no fundo, pois é um objeto muito maior do que a área limitada. Nós temos resultados bem interessantes utilizando os 3 prompts. Temos algumas discussões.
Dependendo do objeto fornecido, o modelo pode ter dificuldade em gerar. Se esse for o caso, você pode fazer o teste com outros modelos. Esse é praticamente o primeiro modelo de Inpainting que foi disponibilizado em 2022. Você pode encontrar outros modelos de Inpainting nesse link. E um detalhe sobre a geração da máscara: o Inpainting precisa de uma imagem inicial e a respectiva máscara. Você poderia facilmente gerar utilizando qualquer programa de edição, como o Photoshop ou o GIMP, ou o próprio Paint do Windows. Porém, pode não ser tão prático se você fizer isso várias vezes. É interessante salientar que esse algoritmo precisa dessas duas imagens, a imagem original e a imagem com a máscara. Existem várias soluções baseadas em interface gráfica, que você somente faz a seleção do objeto para fazer a respectiva remoção. Existem algumas interfaces que você pode utilizar. No contexto do Stable Diffusion, a mais conhecida é chamada de Web UI. No Colab, nós não podemos utilizá-las devido às limitações dos termos de uso. Porém, caso você queira, pode fazer a instalação dessa ferramenta na sua própria máquina. Você também pode visualizar mais detalhes nesse link. Obrigado e até a próxima aula!